Amém. Deixem suas Bíblias abertas na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Quem não trouxe Bíblia, acompanhe o Data Show. Efésios capítulo 2. Apenas tratando da questão de, revisando rapidamente o que foi tratado no domingo passado, a respeito dessa questão das bênçãos espirituais que eu tratei no capítulo 1. Você depois vai lá no Metalcast e você ouve então a pregação do domingo passado, que está lá, as bênçãos espirituais em Cristo, que a gente tratou todo o capítulo 1. Então eu não vou repetir novamente nessa noite tudo o que foi falado domingo passado, apenas que você entre lá e você ouça a questão que a gente tratou a respeito da predestinação em Cristo. Amém? Antes da fundação do mundo, Deus predestinou a todos nós para sermos santos, para sermos dele, para sermos um novo povo e tudo mais que está lá nessa questão, sem querer entrar a fundo na questão da predestinação, tá certo? O que eu acho que realmente você tem que tomar uma posição quanto a isso, você precisa estudar essas questões para que você não saia por aí dizendo besteiras, amém? Como eu falei, jamais saia dizendo por aí, se você é um cara que crê na Bíblia Sagrada, jamais saia por aí dizendo eu não creio na predestinação, amém? O máximo, ninguém está dizendo para você dizer assim, eu sou calvinista por causa disso. Não é isso. Volto a repetir. Quando você fala, eu creio na predestinação, você pode ter uma visão acerca da predestinação. Mas você jamais pode falar, eu não creio na predestinação, porque a predestinação é uma doutrina bíblica. Ok? Aí você vai ter que completar a frase, eu creio na predestinação desta forma. Pip. Tá certo? Aí você completa essa questão. Então não seja preguiçoso. Se Paulo escreveu uma carta falando a respeito disso, em Efésios e também em Romanos, então corra atrás, amém? Vai atrás do prejuízo, ok? Uma vez lá na Alemanha, eu só citei a palavra lá numa aula, tratando essa questão de fazer o povo pensar. Então a gente pensa que porque é a Europa, o povo está muito lá na frente da gente em questão de pensamento, e não é verdade isso. Não é verdade. Talvez o povo alemão ainda é um povo que não tem preguiça de pensar, mas as outras nações vizinhas ali, olha, é complicado. O pessoal da Ucrânia lá, gente, uma benção. Então foi o povo que mais me deu problema em questão de entender o que eu estava falando, né? Enquanto os outros entendiam, eles parece que a coisa não ia, parece que a coisa empacava ali, sabe? Chegava lá, pum, não entendi. Aí o simples fato de eu falar o uso da palavra predestinação, eu nem entrei na questão da doutrina em si, não comecei a falar sobre calvinismo, nada disso, e quando eu falo de predestinação, eu não estou propondo calvinismo, eu tenho a minha visão acerca disso. Se coincide com aquilo que o calvinismo prega, beleza, mas se não coincide também, Calvino não morreu na cruz por mim, quem morreu foi o Senhor Jesus. E quem escreveu isso aqui foi Paulo, não foi Calvino. Aí uma pessoa levantou lá e falou simplesmente assim, ela consegue definir um debate de 21 séculos que a igreja tem acerca desse assunto. A pessoa simplesmente definiu assim, se a predestinação é verdade, então a gente é tudo um bando de robô. Entendeu? Uma ucraniana falou isso. Eu pensei comigo, que bonito. Ela conseguiu, em uma frase, resolver todos os 21 séculos de debate que a igreja tem acerca desse assunto, né? Então, não seja esse tipo de bobinho, que você vai resolver todo esse problema com uma frase como essa. Entende? Eu não tinha proposto isso como um debate, e depois eu propus um debate e ninguém apareceu. Falei, então tá, nesse momento não é um debate, mas agora eu vou propor um debate de tarde, vou estar lá naquela árvore, e todos vocês que têm dúvidas apareçam. No meu horário de história não apareceu ninguém, estava lá, eu sozinho lá. Ninguém foi macho de encarar a criatura aqui. Né? Tá certo? Então, beleza? Então, a partir dessa questão, depois você se vira com isso, beleza? A outra questão também, que alguém levantou aqui, porque quando eu falei a questão assim de que no céu não adentrou o pecado, alguém colocou uma questão realmente que isso pode ter vindo na tua mente também. Então, eu achei interessante a questão sendo trazida, e eu queria realmente responder para que alguém mais tenha alguma questão relacionada a isso. Que quando eu falei que o pecado não adentrou nos céus, ou se trouxe à tona a questão da queda dos anjos. Mas e os anjos, Pipe? Como é que fica essa questão dos anjos que caíram? Né? Aonde houve essa questão? Então, assim, já falei isso várias vezes, eu vou falar mais uma vez. A doutrina da queda dos anjos, que não deixa de ser também anjos, né? A doutrina da queda dos anjos não é uma coisa assim fechada, gente.
ok? Muitas coisas que você ouve desde criança na igreja, quando você estuda teologia, realmente, você vai para o seminário teológico, você se propõe a estudar teologia, muitas das coisas você descobre que não é bem assim. Opa, não é bem assim. Entende? Já falei a respeito do nome Lúcifer, né? Quando você pergunta aí, qual é o nome do diabo? Todo mundo, Lúcifer. Mentira. O nome do diabo não é Lúcifer. Por que não é Lúcifer? Porque Lúcifer vem de onde? De que língua vem Lúcifer? Latim. Lúcifer vem de latim. A Bíblia foi escrita em que língua? 3 línguas. Hebraico, grego e aramaico. Então, não existe a palavra Lúcifer na Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita em latim, existe a tradução em latim. Então, não venha com esse tipo de conversa, tá certo? E lá, quando você vai estudar essa questão, você descobre que a coisa não é bem assim, que os textos que são usados também se tornaram uma tradição se falar isso, mas isso não é fundamento bíblico, okay? Isso não é doutrina fechada, isso é uma questão em aberta. E a doutrina da queda dos anjos também é isso. É porque se você tem lá em Gênesis algo que acontece, depois você tem lá no período pré-dilúvio, uma coisa que acontece também, que depois lá Pedro vai tratar, que é a questão de outra questão que acontece também com os anjos. Então não é uma coisa fechada. Existem várias situações de anjos que se rebelam. E assim, quando a gente fala que o pecado não entrou na eternidade, uma coisa bem clara que você tem que entender, que Jesus nunca morreu por anjo algum naquela cruz. A redenção não pertence aos anjos. Uma coisa que a gente estudava no seminário é isso, que os anjos são um plano acabado, antes da fundação do mundo. Quando os anjos pecaram, eles não tinham direito a uma segunda oportunidade. Eles não tiveram essa proposta que a humanidade tem. Então, quando Cristo morre naquela cruz, Cristo morre unicamente pela humanidade. Os anjos não estão inseridos no plano redentor de Deus. Os anjos caíram, estão caídos, sem direito ao retorno, à volta alguma. Por quê? Não sei. A medida da glória que é revelada a cada um de nós, nós somos responsáveis por essa medida da glória que é revelada a cada um de nós. Por isso que Moisés recebe uma medida da glória de Deus, ele não tem direito a entrar na terra prometida. E os demais têm. Então, quanto mais da glória de Deus você recebe na sua vida, mais responsável você se torna diante dele. Amém? Então, assim, às vezes é preferível ser um burrinho ignorante mesmo, que não sabe muita coisa da Bíblia, mas consegue vivenciar aquilo que conhece, do que ser um cara cheio de conhecimento que não consegue vivenciar isso na sua vida, que é o meu caso. Ou seja, o que virá sobre mim será muito maior do que muita gente aqui. A cobrança que Deus traz sobre a minha vida, por causa do conhecimento, é um pouco maior. Então, cada um tem uma medida de conhecimento, da glória que Deus revela a cada um. Tá certo? Então, aos anjos não existe uma segunda opção. E em toda a literatura bíblica, você não encontra esse tipo de coisa. Os anjos não têm essa opção. Existem os anjos que permaneceram e os anjos que caíram. E caíram, por que na terra? Não sei. E aí é mais uma questão que cada um de vocês brigue com Deus em sua casa. Deus, por que não caiu em Marte? Inabitado. Ninguém para encher o saco. Por que aqui na nossa casa? Não sei, pergunte para Deus. Por que Deus permitiu isso? Depois você vai lá para Jó e pergunta por que Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo na vida de Jó. Perguntem. São questões, você que gosta de resolver questões complicadas com uma frase, resolva essas questões com uma única frase. Depois você me manda lá no Facebook. Resolvi a questão. Pum, uma frase só. E se você conseguir resolver a questão, nós vamos juntos. A única coisa que está resolvida de fato, e é indiscutível, e não anula que você deve realmente procurar respostas para essas coisas, certo? Não anula nada disso que eu falei, mas o que importa realmente, de todas as coisas que você precisa entender, é que Cristo morreu por você. Que você foi chamado para ser santo, irrepreensível, para uma nova vida nele. Amém? Então, entrando na questão do capítulo 2, vamos lá. A partir do versículo 1, a gente vai estar lendo e tratando a respeito do capítulo 2. O tema disso hoje é a salvação pela graça. Amém? A salvação pela graça. Tome cuidado com os judaizantes que têm cercado a igreja, tentado fazer a igreja, nós, você, eu e você que somos gentios, que não temos nada a ver com o sangue judeu. Quem tem um sangue judeu, tudo bem, mas quem não tem, não está inserido nessa proposta que eles querem fazer.
tá certo? De querer fazer a igreja guardar o sábado, de querer fazer a igreja voltar a observar festas judaicas, de querer trazer para dentro da igreja instrumentos que pertencem lá aos pastores, né? Tocar um shofar dentro da igreja, tá certo? Se fosse uma guitarra, a gente, né? Mas amém, quem quer tocar, que toque, mas dizer que isso é invocação do Espírito Santo, gente do céu, a invocação do Espírito Santo se dá pela minha oração. Esse é um instrumento mais poderoso de invocação do Espírito. O instrumento é só algo que traz. E tem gente que fala assim, o culto não está bom, não tem jeito, o Espírito Santo não aparece. Quando a gente toca o shofar, o Espírito Santo aparece. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Primeiro de tudo que o som daquilo é horrível. Mas amém, cada igreja, né, cada macaco com o seu galho, beleza? Aqui é rock and roll. A gente invoca o Espírito Santo por meio da distorção, e ele vem que vem. Vamos lá? A partir do versículo 1. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Amém? Então todos nós, Paulo não dá exceção, Paulo coloca todo mundo no mesmo pacotinho, Paulo não separa, Paulo não fala assim, olha, os budistas são mais santos que os cristãos, né, que eles vivem uma vida mais crente que nós, muita gente fala esse tipo de besteira por aí, Existe um ditado que a gente sempre escuta, uma frase de Francisco de Assis, que diz assim, o tempo todo pregue o evangelho, se necessário for, use de palavras. Isso não é verdadeiro. Obviamente que você tem que andar com um testemunho íntegro na sociedade o tempo todo. Mas é verdade também que o evangelho se dá por meio da pregação, por meio da proclamação da palavra. Eu só me converti porque alguém me disse. Eu não fiquei olhando para a vida, esse cara é crente, vou me converter também. Isso nunca aconteceu. Alguém um dia pregou o evangelho para mim. E por meio do evangelho eu vim para Cristo. Então o evangelho precisa ser anunciado. Isso em maneira nenhuma elimina o fato que eu e você temos que viver uma vida íntegra diante de todos. Mas isso não elimina também que eu e você somos responsáveis por proclamar o evangelho, falar do evangelho. Sem o evangelho não há conversão. O evangelho é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus. O que tem o poder de transformar as vidas não é a tua vida, mas é o evangelho. Amém? Certo? Então assim, às vezes você está lá dentro de um ônibus, a pessoa está sentada do teu lado, a pessoa vai ter tempo de ver o teu comportamento. Que comportamento cristão que você vai ter nisso? Ficar sentado lá. O máximo que vai poder é você começar a ler, de repente, uma Bíblia ali, escutar umas irmãs falavinha no celular ali alto, para todo mundo ouvir, alguma coisa desse nível para tentar, né, tocar no coração da pessoa. Agora, a pessoa, se não for por meio do evangelho, você está perdendo a oportunidade. Ok? Então, pregue o evangelho, todo o tempo. Então, a primeira coisa que Paulo está falando aqui, então, é que todos nós estávamos mortos, sem exceção, nenhum de nós estávamos vivos, todos estávamos mortos. Amém? Ninguém vem para o evangelho pensando assim, eu não era uma coisa tão ruim assim, eu era meio bonzinho. Eu não sei como é que funcionou com vocês, mas o dia que Cristo se apresentou para mim, que Ele mostrou a imundícia do meu ser, de quão podre eu era, a única coisa que eu sabia fazer era chorar muito em arrependimento a todos os meus pecados. Todos. Desde o momento em que eu tinha consciência deles ou não, até aquele dia, eu me arrependi de todos os meus pecados. E Deus me perdoa por tudo que eu fiz na minha vida. Aí você compra alguns DVDs com testemunhos de pessoas que dizem assim, eu fui um cara muito pecador, mas não me arrependo nada disso. Como não se arrepende, infeliz? Como não se arrepende? Como não se arrepende? Se Paulo falou que você estava morto, você era escravo, dependente, você andava segundo o curso desse mundo. Então, Paulo está dizendo que nós estamos mortos em transgressões e pecados,
Paulo fala que a gente vivia nisso. Não era uma situação única. Nós vivíamos nisso, inseridos nisso. Nós seguíamos a ordem deste mundo. Antes de eu me converter, eu vi um evangelista conversando com o meu irmão, e esse cara olhou para mim assim, por alguma razão, eu falei assim, você é filho do diabo. Com os dois pés no peito, assim, pum. Eu falei, eu não sou. Ele falou, por que você não é? Eu não quero dar esse gostinho pro diabo. Eu falei, mas você querendo dar gostinho, não, você é filho do diabo. Fiquei muito louco com ele. Pai, já que eu sou filho do diabo, quase que eu dei uma pedrada nele. Né? Já que eu sou filho do diabo, então toma, pem, né? Paulo fala que nós andávamos conforme o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Paulo fala que nós éramos desobedientes. Desobedientes. Uma vez no evangelismo, o cara falava para mim assim, cara, mas eu acho que eu não preciso de Jesus. Por quê? Porque eu não mato, eu não roubo. Tem uma letra do Desertor que fala que o pior que ser um cego é você ter vista sem enxergar. A pessoa que não enxerga a sua imundície, o seu pecado, é pior do que aquele, né, que como nós. A diferença entre o cristão, C.S. Lewis, o John Stott que falava isso, não lembro, ele dizia que a diferença básica entre o cristão é que o cristão é aquele que tem consciência de quem ele é. Um pecador, redimido. Antes ele era um pecador sem a plena consciência de quem ele era. Depois que ele vem para Cristo, ele tem a plena consciência de quem ele é. Um pecador desesperado pela graça de Deus, de salvação em Cristo. Amém? Ele fala que nós satisfazíamos a vontade da nossa carne. É ou não é? Satisfazíamos. A outra coisa que ele fala é que nós realizávamos os desejos e pensamentos da nossa carne. Todos nós fazíamos isso. Ele fala uma coisa interessante aqui, olha, que não é uma questão de escolha. Você não escolhe essas coisas simplesmente. Essas coisas são tão inseridas, faz tão parte do meu e do teu DNA. É por isso que essa criação precisa morrer em Cristo Jesus. Amém? Quando eu e você nascemos, aquilo que nasce em mim, em você, lá de criança, desde a fecundação, até a hora que vem para Cristo, isso precisa morrer em Cristo Jesus. Aquilo dali é podre, aquela criatura ali precisa morrer. Se não morrer, jamais verá o Senhor. E o Paulo fala assim, ó, nós éramos por natureza. Por natureza é assim, você nasce por natureza, homem. Você nasce por natureza, mulher. Você nasce por natureza, ser humano. Você nasce por natureza com a cor dos seus olhos. Você nasce por natureza com a cor da sua pele. Por natureza, você nasceu naturalmente inserido nessas coisas. O Paulo está falando a respeito do pecado original. Ninguém está fora disso. Ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está fora disso. Todos nós estamos inseridos nisso. E ele fala o seguinte, todos nós merecíamos a ira de Deus. Merecedores da ira. Merecedores da ira. Aí a pessoa olha para si mesma e fala assim, nossa, mas como é que pode, Pipe, você falar para mim que uma pessoa como Gandhi era merecedor da ira de Deus? Era. Fora de Cristo, era merecedor da ira. Somente em Cristo Jesus nós estamos livres da ira de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Aí Paulo continua a partir do versículo 4 até o versículo 9, ele fala assim, todavia, quando Deus olha para essa cambada toda de pecador, de gente que anda segundo o curso deste mundo, esse bando de gente que só merece a ira de Deus, a palavra fala diz assim, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém? Então é Deus. Deus olhou para todo mundo, com a sua graça, com a sua misericórdia, e Ele nos deu vida. Portanto, mortos são incapazes de levantarem daquele cemitério por si mesmos. Nenhum morto sobre a face da terra, um belo dia, chegará assim, estou a fim de levantar. Vai levantar. A não ser que ele não tenha morrido de verdade. Que faça parte daquela doença lá, catalepsia, né? Alguém quer ter catalepsia e acordar dentro do caixão? Morrer 2 vezes, né? É horrível, né? Eu tinha uma época que eu tinha muito medo disso. Por isso que eu já vou colocar na minha carteira lá. Tira tudo os órgãos. Não tem como voltar de jeito nenhum.
corta a cabeça para garantir, mas taca no coração, alguma coisa assim, arranca tudo, para não ter garantia de acordar no caixão mesmo. Tá certo? Então, se você não tem catalepsia, é impossível que você ressuscite por si mesmo. A palavra diz que Jesus foi ressuscitado pelo Pai, e não por si mesmo. A palavra fala que o Pai o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Quem ressuscitou Lázaro foi Jesus. De alguma forma também, quando Jesus morre naquela cruz, a palavra fala que vários santos foram ressuscitados naquele dia e caminharam pela cidade lá. O que aconteceu, eu não sei. Como estava lá, eu não sei. Só sei que é isso que a palavra fala. Que alguns santos que estavam mortos ressuscitaram e andaram pela cidade. Que doideira! Zumbi walk naquela época já, galera. Primeiro o zumbi walk não foi aqui não, foi lá na Galileia. Os mortos andando, ressurretos, voltaram a morrer novamente. Eles estavam lá. Então, Ele nos deu vida juntamente com Cristo quando nós estávamos mortos. Então, Deus nos deu essa vida. Aí ele fala assim, ó, Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Eu vou repetir que a porcaria do cabo aqui quebrou o clima. Deus nos ressuscitou com Cristo. Amém? Amém? Então repita, eu sou ressurreto em Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Deus por isso. Amém? Amém? Então eu estava morto, ressuscitei em Cristo Jesus, e Paulo continua dizendo assim, ó, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, você já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia por isso. Amém? Baseado nisso, como que nós vamos ser um povo que vamos andar cabisbaixos, derrotados? Como? Como que nós vamos aceitar para a nossa vida uma vida de derrota? A graça nos basta. Isso nos basta. E a palavra continua dizendo assim, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e olha o que Paulo está dizendo, e isso não vem de vocês. Morto não pode crer em nada. Obrigado, Charlie. Morto não pode crer. Deus te dá o dom para crer. Eu não estou inventando nada aqui, eu só estou dizendo o que está escrito aqui. Te vira com isso. Quebra a tua fuça com isso. Chega em casa, se vire com isso. Brigue com Ele, não comigo. A palavra está dizendo que é por meio da graça que você é salvo, por meio da fé. E Paulo está dizendo assim, isso não vem de vocês. Nunca veio de vocês. Não foi um belo dia, você estava lá mortinho da Silva, andando assim, opa, quer saber, eu vou crer em Deus hoje. Não. Um dia o Evangelho foi te apresentado e Deus te concedeu um dom para crer. E nesse dia você fez o exercício desse dom. Creu em Cristo Jesus. Mas somente creu porque você recebeu um dom. Se eu recebo um dom de ser guitarrista, eu tenho que desenvolver esse dom. Amém? Mas esse dom foi dado. Eu recebi esse dom. Esse dom me foi dado. A outra coisa, então ele fala assim que Deus deu vida aos mortos, Deus ressuscitou esses mortos, Deus fez esses mortos se assentarem nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele fez isso para demonstrar a sua graça e a sua bondade. Ele fala então que a fé é um dom de Deus, não vem de vocês, é dele, vem da parte dele. Nenhuma obra humana pode salvar ser humano algum sobre a face da terra, porque ninguém pode se gloriar que é salvo por qualquer meio que não seja a sua graça em Cristo Jesus. Amém? Ninguém pode chegar na eternidade e dizer assim, eu estou aqui porque eu matei fome de muita gente, eu estou aqui porque eu fiz o bem para todo mundo, eu estou aqui porque eu deixei de fazer certos pecados. Não, eu estou aqui porque eu fui salvo pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e isso foi um presente da parte de Deus. Amém? Ninguém pode chegar diante de Deus e bater no peito.
Senhor, eu era um cara que fazia isso. A palavra diz assim, que naquele dia Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E o que a palavra diz? Que eles dizem assim, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Deus vai falar, apartai-vos de mim, malditos. Não vos conheço, não sei quem são vocês. Se Deus não sabe quem são essas pessoas, significa que essas pessoas nunca passaram pelo processo da regeneração em Cristo Jesus. Jesus nunca foi Senhor da vida deles. Amém? Nós nunca jamais podemos inverter os fatores no reino de Deus. Que as obras são uma consequência de um homem e de uma mulher em Cristo Jesus. É a graça de Deus que proporciona a mim e a você viver uma vida de frutos na presença dEle. Não são os frutos que geram salvação, mas é a salvação que gera frutos em mim e em você. Portanto, quando a minha vida é uma vida sem frutos, eu tenho que questionar seriamente como anda a minha vida diante daquele a quem eu digo servir. Amém? Eu não sei como é que isso funciona com vocês, mas comigo sempre funcionou assim. A minha vida sempre foi uma vida comparada com a palavra. Deus, como anda a minha vida? Sempre confrontada pela palavra. Jamais aceitei para a minha vida ser um crente que senta no banco e fica esquentando o banco sem nenhum envolvimento com as coisas do reino de Deus. Jamais aceitei isso para a minha vida. Desde 18 aninhos de idade, no cactus da idade, para não falar na flor da idade, que pega mal. Lá na flor da idade, com 18 aninhos de idade eu tinha, quando eu vim para Cristo. Paixão e amor por Deus, a gratidão pelo que Ele tinha feito na minha vida, tomou conta da minha vida de uma maneira tão grande, que nunca mais eu fui o mesmo, e nunca mais aceitei para a minha vida viver a mediocridade. Eu era medíocre, eu estava morto, eu vivia para mim mesmo, vivia para esse mundo. Não aceito mais isso para a minha vida. Agora é para Ele, tudo é para Ele. Exatamente tudo agora é para Ele. Ele é digno de que eu morra por causa dEle. Conversando com o Antifa esses dias, eu fiquei assustado porque o cara disse para mim assim, é um cara que respira o anarquismo o tempo todo, lê todos os livros sobre anarquismo e está disposto mesmo a passar a faca em quem se meter no caminho. Se você discorda da ideia dele, você é um sério candidato a levar uma facada, tá certo? Então assim, pelo menos é o que se demonstra aí pelos atos nas ruas e pelas brigas. E ele falou uma coisa que me assustou, ele falou assim, Pipe, eu estou disposto a dar minha vida por causa disso. E eu chorei aquele dia, quando eu cheguei na minha casa. Chorei pela vida dele. Falei assim, Deus, tem misericórdia desses meninos. Eu queria colocar para você isso mesmo, sabe? A gente não tem que ter ódio dessas pessoas. Isso aqui não é uma propaganda anti-antifas. Amém? Pelo contrário, eu acho que eu estou dizendo para você para que vocês orem pela vida desses meninos. Esses meninos precisam de paz. Precisam encontrar Cristo genuinamente em suas vidas. Precisam ter um encontro com o Rei dos Reis. E aí sim, se necessário for morrer por Ele, amém. Aí nós estamos juntos, morremos juntos, abraçadinho, cantando um metal, amém? Tocando Filhos de Deus, qualquer coisa aí, amém? No versículo 10, diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Então Paulo mais uma vez fala que as obras são uma consequência de quem está em Cristo. Quem não está em Cristo está perdendo tempo. Não estou dizendo que não valorizo, não seja bom fazer coisas boas, amém. Mas que isso garante a salvação de alguém? Não. Não tem nenhum significado com salvação isso. Isso não tem nada a ver com salvação. Então nós somos criação de Deus em Cristo. Sem Cristo não há nova criação. Sem Cristo não há boas obras. Todas estas obras vêm dele, amém? As obras que eu e você fazemos vêm da parte dele. Aí uma coisa interessante, olha a situação dos gentios. Os gentios são aqueles que não eram judeus. Lá no versículo 11 e 12, Paulo ele fala assim, portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, novamente por natureza. Vocês nasceram assim, nasceram, não se fizeram, nasceram gentios. E chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Uma outra coisa que eu quero que vocês resolvam em suas reflexões, questionando as questões da soberania de Deus. Quando você chegar em casa, responda a seguinte pergunta: onde havia salvação fora de Israel antes de Cristo? Que Paulo está dizendo aqui: em nenhum lugar da face da terra. Somente em Israel havia, por causa da promessa que Deus havia feito. Se você nascesse um egípcio antes de Cristo, você estava condenado. Se você fosse um babilônico, você estava condenado. Se você fosse um grego, você estava condenado. Por quê? Paulo está dizendo: por causa do teu nascimento, você não era judeu. E essa foi um decreto da parte de Deus lá em Abraão. Todos vocês estavam condenados. Deus precisou intervir na minha e na tua história. E aí ele continua. Olha o que ele continua dizendo. Separados da comunidade de Israel, e ele fala assim: sem esperança. Ou seja, não havia esperança de salvação antes dele. Todos nós éramos gentios e estávamos morrendo. Hoje, se Jesus não tivesse entrado na minha e na tua história, fatalmente hoje a gente estaria adorando Thor, Odin, Diana, Aquiles, Eros. Pombagira, pô. Pombagira é a favela também, né, cara? Quem mora na favela? Pombagira. Né? Exu Caveira. Isso aí é Deus de macumbeiro, né, cara? Isso aí é Deus de favela. Eu estou falando, tá falando de Deus grego, que você vem baixar o nível da conversa aqui. Aquiles, o cara, Pombagira, pô. A gente todo nórdico aqui, o cara né, puxa lá pra favela lá, pô. Também não. Também não é tão esculhamba também, né? Então Paulo está falando assim que nós não tínhamos esperança e nós não tínhamos Deus. Não tínhamos Deus na nossa vida. E aí é uma pergunta que a gente também tem para fazer a respeito disso. Fora da fé cristã existe salvação? Não há. Em nenhum canto desse planeta há pessoas nesse momento morrendo sem Cristo. E todas essas pessoas estão sendo condenadas. E aí, se vire com isso. Se vire com isso. Só não invente teologia, mas se vire com isso. Responda isso para você mesmo, na sua casa lá. Quebre a tua fuça como eu tive que fazer. Briguei com a Bíblia a minha vida inteira. Até que chegou um ponto na minha vida que eu falei assim: Deus, é o seguinte, eu não tenho respostas para essas coisas. E aí é o seguinte, eu me coloco debaixo da tua soberania, diante das coisas que eu não entendo. Eu não sei responder, Senhor, por que amigos meus morreram e por que eu não morri. Eu não sei porque tem pessoas que são abortadas lá no ventre da mãe e por que eu nasci. Eu não sei por que, Senhor. Porque ou você acredita em sorte ou você acredita na soberania de Deus. Quem acredita em sorte, seja bem-vindo, então, né? Amém. Então, lá. Você sai na rua que qualquer coisa pode acontecer com você. Deus não tem nada a ver com isso. Ou você crê na soberania de Deus, que cada ato que acontece em sua vida, Ele é soberano. E eu estou nesse time aqui. Porque eu sei que se a minha vida dependesse das minhas escolhas, daquilo que qualquer coisa pode acontecer, a qualquer momento eu estava lascado. As pessoas falam assim: eu faço o meu destino. Isso é a maior besteira que alguém pode dizer, que você faz seu destino. O cara mal termina a frase assim, ele fala assim: cada um faz seu destino. Pum, uma bala perdida pega nele, pum. Está atravessando a rua lá: eu que faço meu destino, vem um carro atropela o coitado, pum. Eu faço meu destino, ele vai para o hospital e descobre que tem um câncer fulminante, que vai matar ele em uma semana. Você faz seu destino. Nem se suicidar você tem o poder sobre isso. Tem gente que deu um tiro na cabeça e está vivo, porque Deus não deixou. Tem gente que espirrou e morreu. Espirrou o coração para fora, pum. Esses dias tem uma morte estúpida aí que alguém me disse, não sei aonde, que o cara estava no semáforo, freou com o freio da frente, a bicicleta fez assim, ó, pum, bateu a testa no para-choque do carro, pum, morreu na hora. Que coisa mais estúpida. Por favor, se eu morrer desse jeito, me ressuscita em nome de Jesus. Não, eu não aceito que o Pipe morra por uma coisa tão estúpida na vida. For atropelado por um fusquinha, gente, por favor, não me deixe morrer atropelado por um fusquinha.
É sacanagem. Sacanagem. Não, sacanagem. De verdade. Então todos vocês nasceram gentios sem terem escolha de terem nascido gentios. Todos nós estamos sem Cristo. Todos nós estávamos separados de Israel. Só havia salvação em Israel. Aí, todos nós estávamos separados das alianças, das promessas feitas a Israel. Todos nós não tínhamos esperança. Todos nós não tínhamos Deus. Não tínhamos Deus, é o que Paulo está falando. Não vem com essa conversa, não. Ah, Pipe, mas eu fazia coisa. Não interessa. Paulo está dizendo que você não tinha Deus. Eu não tinha Deus. Você não tinha Deus. Pensa que tinha, mas não tinha. A Bíblia fala assim: você crê que Deus existe? Faze bem, até os demônios creem, mais do que vocês. Crer em Deus, qualquer Zé Orelha crê. Diabo mais do que ninguém sabe disso. Versículo 13, vamos encerrando, gente. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, aleluia, amém? Estava lá sem esperança, mas por causa do sangue dele, eu fui aproximado. Isso não tem nada a ver com nada sobre a face da terra, a não ser ele. Ele é tudo. Ele é todas as coisas que nós precisamos. Cristo Jesus. Se não fosse ele, eu e você estávamos ferrados, lascados. Amém? Aí, quando tem gente que fala assim: me cansei, Pipe, não quero mais saber de igreja, eu quero viver minha vida, eu penso comigo que essa pessoa não conhece ele. Porque quem conhece ele não pode abandonar aquilo que ele morreu e amou, que somos eu e você. Amém? Paulo, quando Pedro chega e fala assim: Senhor, para onde a gente vai? Sabe, às vezes eu penso em desistir das coisas também, porque também sou tentado tanto quanto vocês. Aí toda vez que eu sou tentado a isso, me vem à mente assim: para onde eu vou? Deixa eu ver. Vou para um centro de macumba? Favela? Não, favela não dá. Pombagira está fora de questão. Vou para onde? Né? Eu vou viver uma filosofia bonita, né? Lá em Foz do Iguaçu, os caras conseguiram comprar, não sei nem quantos hectares lá, centro de consciência, né? Sei lá. Sei que os caras se comunicam com OVNIs, ETs, disco voador. O cara não conhece nem a mulher dele, mas ele quer conhecer ET. A mulher dele deve ser um bagulho, cara. Ele deve ser o Satanás, porque o cara prefere conhecer extraterrestre que se relacionar com pessoas. E eles acham que isso é sabedoria, é inteligência. E vou dizer uma coisa para vocês: não é gente de favela não, galera. É psicólogo, advogado, gente com PhD, gente formada. Tamanho, você vê como nenhum diploma te faz sábio. Você encontra gente em favela sem dente na boca, que é sábio, que é inteligente, sabe? Que fala com sabedoria, concedida da parte do Espírito Santo. Amém? Aí esses caras para mim são tudo bando de burro. Gente burra. A partir do versículo 14, para encerrar. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tantos nós como vocês, temos acesso ao Pai, aleluia, por um só Espírito, amém. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, amém. Fala: eu sou santo, amém, e membros da família de Deus. Agora sim, não sou mais um órfão perdido, agora eu sou do reino. Uma família que é eterna, só Espírito nele. Eu era de uma outra raça, não pertencia a nada disso. Jesus matou aquele velho homem que existia, que estava separado dele. Em Cristo Jesus nós fomos recriados com uma nova criação agora.
Agora nós temos nome. Esse nome é santo. Agora nós pertencemos a uma família. Nele. Em Cristo Jesus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, não do Henri Cristo. Dos apóstolos e dos profetas. Não esses falsos que estão por aí. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Agora é o seguinte, não tem mais lugar. Agora é aqui. Jesus não virá buscar essas paredes, mas aqui. Ele habita aí, em cada um de nós. Amém? Então, onde a gente está, Ele está. Isso não tem como fugir. Então, Ele é a nossa paz. Sem Cristo, todos os gentios teriam ido para o inferno por nascimento. Todos nós teríamos ido para o inferno sem Cristo. E Deus teria sido justo sobre todas essas coisas. Ele anulou a salvação pela lei dada aos judeus e concedeu a cada um de nós a salvação pela sua graça. Quando você chega lá no concílio de Jerusalém, havia uma questão, o que fazer com os gentios? Porque os gentios não eram judeus. O que ia fazer com essa raça? O concílio de Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, se reúne e fala assim, olha, sobre os gentios somente 3 coisas nós vamos deixar. E se espalhem cartas por todo o reino para que os gentios saibam disso. Aos gentios somente, não comam carne sacrificada a ídolos, não bebam sangue, carne sufocada, ou seja, não bebam animal que não seja decapitado. E a terceira coisa, não se deem à prostituição. 3 coisinhas. Ali acabou. Não havia mais circuncisão, não havia mais questão de guardar o sábado, não havia mais nenhuma obrigação sobre a vida dos gentios. Então, foi Ele que nos concedeu paz, foi Ele que concedeu paz a nós, que éramos inimigos. Agora temos acesso ao Pai, amém? Guarde mais uma vez isso, em nome de Jesus, porque é sempre bom a gente falar isso, para que você tenha convicção disso. Porque você e eu estamos sendo emparedados pelo mundo lá fora. A nossa fé está sendo questionada a virar uma fé prostituta, literalmente. A gente achar que Jesus não é suficiente, que de alguma forma existem outros caminhos para chegar até a parte de Deus. Paulo ele fala que não, somente por meio de Jesus nós temos acesso ao Pai. E se só existe um único Deus, o Pai, não tem outro acesso a não ser por meio de Jesus. Então eu não sei, eu não consigo entender salvação fora da fé cristã. Pipe, mas as pessoas, eu não sei. Só estou repetindo aquilo que as Escrituras dizem. Eu não tenho como negociar isso. Por mais que as pessoas me chamem de arrogante, de qualquer outra coisa, eu não tenho como negociar isso. É mais fácil a gente pegar e jogar nossa Bíblia fora, então. E viver aí um cristianismo ecumênico aí, que a gente, sei lá, a gente acredita, mas não acredita, não é bem assim. A gente lê a Bíblia, mas não é bem assim. Eu acho que Paulo se equivocou um pouquinho. Esses dias eu vi um teólogo muito inteligente, o cara para querer questionar a doutrina da predestinação, ele falou abertamente num vídeo assim, que João foi tendencioso. Não, isso aqui João foi tendencioso. Não era bem isso não é bem essas coisas não, João foi tendencioso. Pô, meu amigo, a partir do momento que você disser para mim que João foi tendencioso, qualquer um pode ter sido. Eu também posso chegar e falar, acho que Paulo foi tendencioso, aqui não é bem assim não. Coisa não é bem assim não. Então cada um faz a sua teologia, né? A gente não tem mais autoridade nas Escrituras. Aí cada um faz a sua verdade. Então, não sei nem por que a gente está aqui, não sei nem por que eu estou falando. Esqueça tudo que eu falei, vai para tua casa, lê tua Bíblia, toma tua interpretação, faça o teu cristianismo. Esqueça essa história. Né? Vamos esquecer tudo isso. Então agora nós temos acesso ao Pai. Isso implica que fora de Cristo ninguém tem acesso ao Pai. Agora nós não somos mais estrangeiros. Agora temos cidadania celestial em nossas veias. Aleluia. Amém? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Agora nós temos Jesus, a nossa pedra angular. Agora nós somos santuário de Deus. Agora a habitação dele somos eu e você. O Rei dos Reis habita num templo que sou eu e você. Amém?
Amém? Olha, se depois dessas palavras, que não sou eu que estou dizendo, mas é Paulo que está dizendo, se essas palavras não forem suficientes para que eu e você aprendamos a amar Deus sobre todas as coisas, a viver como igreja, a amar a igreja, a amar estar em comunhão, a amar aqueles por quem Ele pagou o preço, acho que não tem mais nada para ser dito. Eu acho que o cristianismo não serve para mim e para você. Isso aqui não é suficiente, eu acho que a gente podia arrumar outra coisa para fazer. Tocar batuque no centro de macumba. Qualquer coisa, mas esqueça isso. Sério, tome cuidado com essa cultura que está aí fora, onde tenta falar para mim e para você que o evangelho não é suficiente. A partir do momento que eles apresentarem algo que seja mais poderoso que isso, quem sabe a gente abrace. Né? Apresente alguma coisa mais poderosa que o cristianismo, que a mensagem do evangelho. Eu gostei muito quando Bono, do YouTube, ele falou uma coisa numa entrevista. O repórter perguntou para ele a respeito de Jesus, e ele falou assim: eu sou grato a Jesus por causa da graça. Porque eu mesmo tenho consciência de quem eu sou, do quão falho eu sou. Se não fosse a graça, eu estaria lascado. Ele falou, eu era o primeiro da fila, ele fala. Então Bono tem consciência da importância e do poder que é a graça de Deus na mensagem que é o evangelho. E muitas vezes nós não temos. A gente aceita negociar isso, porque a gente acha uma mensagem bonitinha, inspiradora. Tome cuidado, gente, com essa fé hollywoodiana que a gente pode trazer sobre a fé cristã. Se ela não estiver alicerçada nas escrituras, ela não serve para mim e para você. Primeiramente, a autoridade máxima sobre a minha vida e a tua vida são as escrituras. Amém? As escrituras são a autoridade máxima sobre a minha e a tua vida. Eu não tenho medo de mudar de opinião, se você me mostrar segundo as escrituras. Agora vem que você conversa, não, eu acho que você foi tendencioso. Ah, não, por favor, vamos mudar de assunto. Ah, então a gente é um robô. Guarda essa frasezinha para você. Não vem com essas conversas. Não vem com essas filosofias, com os achismos. Ou a gente se prostra, se submete às escrituras, ou cada um faz o seu mundinho. Amém? Amém? Amém, santos? Isso não é uma brincadeira, é sério. Vocês são santos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Fique em pé. Feche seus olhos, coloca a mão assim no seu peito, assim, sabe? Pode ser a sua mão direita, eu vou também colocar a direita aqui. A nossa destra. Quem não sabe qual é a mão direita é essa mão aqui, ó. Deus, como é poderoso, Senhor, o privilégio que a gente tem, Senhor, de estar aqui e ouvir essa palavra que não se cansa de ser impactante no nosso espírito, na nossa vida, que é essa carta que Paulo escreveu, Senhor, por meio do teu espírito para a tua igreja. Glorificado seja o teu santo nome, Rei Jesus, pelo poder que há em teu nome, na obra poderosa que o Senhor realizou por cada um de nós naquele dia. Obrigado, Senhor Jesus, porque a gente um dia estava perdido, Senhor, em direção ao inferno. Todos nós estávamos lá, Senhor, caminhando em direção ao inferno, Senhor. Mas o Senhor nos uniu e nos tornou filhos, família, debaixo do teu santo nome, Jesus. Obrigado porque hoje, Senhor, a gente pode andar na rua, Senhor, como cidadãos do reino. Não mais, Senhor Jesus, como uma raça perdida. Não como pessoas levadas pelos rudimentos desse mundo, Senhor. Mas agora um povo chamado para viver uma vida de santificação, Senhor, de caráter, de transformação por meio do teu evangelho, por meio da tua graça, por meio do teu poder, por meio desse que habita em cada um de nós, que nos selou, que é o Espírito Santo da promessa, que está aqui em cada um de nós.
Senhor Jesus, nos ajude a viver em santidade, Senhor. Nos ajude, Senhor. Imprima em cada um de nós, Senhor, o poder e a realidade do teu evangelho, Senhor, encarnado em cada um de nós. Que é o fato de a gente ser uma nova geração, uma nova criação. Deus, leva os teus filhos agora em paz, todos eles, cercados pelos teus anjos. Dê essa semana toda uma semana de vida em abundância, uma vida cheia de paz, de vitória, Senhor. Nos dê espírito de intrepidez, de ousadia para proclamar o teu evangelho para lá fora, Senhor. Para esse mundo que está perdido e precisando desesperadamente da tua salvação, Senhor. É o que eu oro em teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Pega o seu irmão que está ao seu lado aí, dá um abraço nele, abençoe a semana dele, em nome de Jesus. Tenham todos uma semana abençoada em Cristo.